de propor ao aluno um desafio de chegar no resultado da divisão não por partes iguais. Porque quando eu tenho, só usando números, 9 dividido por 3, divide em 3 partes iguais. E divisão de polinômio. Como é que eu divido 2x ao quadrado mais 7x mais 3 em 2x mais 1 partes iguais? Uma proposta relativamente decente. Porque quanto mede 2x mais 1, para eu retirar esse tamanho do anterior? Então, 2x mais 1 cabe. Isso, quanto 2x mais 1 cabe em 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Se o quociente fosse numérico, né? 2, 3, 5, perfeito. Mas cabe em quanto? Cabe x mais 3 vezes. É uma linguagem que é complicada para o aluno. Então, aqui eu tenho a possibilidade de fazer com que ele compreenda a divisão entre polinômios e aí depois eu posso partir para a parte algébrica, papel e lápis, e chegar numa outra forma de chegar nesse quociente, nessa resposta. Se eu quisesse formular essa linguagem mais, podia ter assim, um pouco mais simples, né, que eu colocar assim, construir um retângulo, né, que a área seja plana e um dos lados seja plano. Né? Mas já deu pegação, eu acho que eu não acho que está certo. Mas dependendo, talvez tenha, se caso tiver mudado a sua dificuldade, talvez colocar essa outra pergunta, mas sei lá, eu vou colocar, não sei. Mas eu acho melhor colocar a pergunta mesmo. Depois deixar isso. Porque pode ser que alguém consiga pular essa etapa. Exatamente. Não é sempre pequenos passos. E aí, quando a gente fala do uso do ápice, a gente fala das possibilidades, mas também das limitações. Então, nem todo ápice serve para a gente fazer maravilhas e mágicas para resolver tudo. Então, por exemplo, se eu tivesse proposto essa atividade aqui para o meu aluno, realize um produto entre x ao quadrado mais 2 e x mais y, utilizando as peças do algebrão. Se eu propor essa atividade para os meus alunos, ele pode pensar assim, eu já sei que quero fazer o produto, então vou colocar nas laterais do retângulo ali, então depois eu preencho e vou lá. Representa para mim o que seria o primeiro lado, x ao quadrado mais 2. E o outro lado, x mais y. X ao quadrado mais 2. O x mais y, perfeito. Agora o lado x ao quadrado mais 2 eu não consigo ter. Se tratando de lado, não vai ter mesmo, né? Por quê? Porque ali x ao quadrado mais 2 está passando a ideia do álgebra de uma superfície, da área de alguma coisa. Se esse produto fosse possível, o negócio aí tinha que ser 3D para não poder ver. Exatamente. Então, assim, eu preciso de um lado x ao quadrado, mas não tem como eu representar esse lado x ao quadrado mais 2. Então, o software tem essa limitação. Então, eu posso trabalhar com eles multiplicação e divisão de polinômios de maneira que o grau maior que 2, acima disso, ele já é limitável. E aí, a partir dessa limitação, a gente pode utilizar outros recursos ou até mesmo já ir para a questão da discussão algébrica. E aí eu já posso ir, já que ele já construiu como é que eu faço a multiplicação, a divisão, então agora eu coloco algebricamente falando, polinômio de grau 3, 4, 5, 3, 5. Então, com relação às possibilidades e limitações, a gente sempre tem que prever antes. Não é que eu quero ensinar a faturação, existe um hábito de ensinar a faturação, mas o que da faturação ele me permite ensinar? Será que tudo? Ou só algumas coisas? Também pensar que esse lado seja aquela ideia inicial, para construir conceito. A partir daí, por isso dessa questão de você trabalhar sempre mais de uma linguagem. Então, estou trabalhando ali a representação, pensando na geometria, mas seria interessante também estar fazendo aquilo que foi
quadrada, que é o negativo. Mas nesse average aqui, se você põe a setinha para o lado ele fica negativo, ele já considera aquele valor negativo. Então a sobreposição, ela, a princípio, ela vai ser só uma questão visual. Vai ser só E a uma gente questão... explorando, não sei se dá para mostrar aí, as orientações, eles trazem algumas orientações, algumas coisas a gente discutiu e discordou da forma como a gente representa. Por exemplo, x menos 2, lá nas orientações, traz uma forma que a gente acabou discordando do que é posto aí no lado. É porque quando ele coloca, vai para baixo, quando ele coloca uma subtração, ele faz o seguinte, aí, então, por exemplo, eu tenho x menos 2, para o average eu vou colocar x, a peça x, e eu vou colocar duas peças negativas embaixo do x, da peça x. Ele está 2x menos 1, perdão, menos 2x mais 1. Só que a gente sabe que, geometricamente falando, quando a gente fala de área, quando a gente fala de uma área, eu vou fazer uma área negativa, eu tenho que retirar da área inicial. Eu não posso simplesmente colocar uma área que eu tenho, depois eu vou retirar a parte dela embaixo. Se eu vou retirar da área inicial, eu tenho que ficar sobreposta na primeira. É uma sobreposição. Então, nós discordamos dessa indicação de uso. Poderia ser até utilizar, mas cuidado com o que veio construído antes, porque realmente o aluno, às vezes, ele vem buscando usar o que ele já usou antes que deu certo. Né? Então, se ele olha para o vertical ali, aquele retângulo eu sabia que tinha lá do x e 1. Então, na representação vertical, eu tenho 2x e aquele azulzinho que é 1. Né? Aí, ele, na representação dele, ele entende aqui como menos 2x mais 1. Então, aí só cuidado em explorar um pouco mais isso, para ver de que forma seria abordado com o aluno se você quiser usar essa representação negativa. Porque na proposta que nós trouxemos, nós trabalhamos o negativo, mas com essa identificação da área ali. E não com esse negativo, porque a gente, na hora da discussão lá, achou que isso seria legal. E hoje, então, nós apresentamos aqueles hábitos anteriores, né? Mais esse daqui que nós vamos possibilidade. O nosso próximo encontro é 6 de dezembro, tá? Vai ter um tempo maior aí de diferença entre os seminários. Seria 6 de dezembro com prática de uso de OEB, porque já tem novos projetos educacionais digitais da aprovação do PND 2007, agora é ensino médio. Então nós vamos mexer com eles, fazer algumas brincadeiras com eles e nós vamos trazer nesse quarto seminário, então, os objetos que então foram aprovados para o ensino médio. Professor, quiser finalizar? Bom, eu acho que assim, o primeiro sobre registros diferentes de população, esse também a regulação de figuras e áudio. Agora, bom, esse próximo, que é a análise dos objetos, que agora começa a fazer parte dos livros didáticos, né? Vão vir os CDs e tal. E os livros digitais estão aí, é o próximo passo que vem, não só mais os próximos livros digitais, essas coisas que o professor não vai entender, vai escapar. Pode escapar dentro dos 2, 3 anos, mas daqui quem vai continuar mais tempo vai ter mais jeito. Vocês vão estar inevitavelmente, vão ter que, né? Vão ter que. Até porque, mas existe muita dúvida, né, sobre o que fazer, a questão da como comercializar esses porque lá na escola, sabe, essa coisa ainda está, porque é o problema das cópias, né? Isso ainda o MEC ainda não resolveu e realmente direitos autorais, mas não tem problema que não tem solução, né? Então vamos arrumar uma solução para isso e esses pontos cada vez mais presentes. E a gente, se não quiser perder o trem, né, vai ter que entrar nessa coisa. Eu acho que todo mundo está de parabéns, ele também está aqui, sábado, e dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Isso. Os novos objetos que estão é o PL de 2015, que termina em 2014, né? É o ensino médio. Mas está as coisas vem chegando.
pessoas estão tentando ainda evitar de postergar as coisas. Não tem mais jeito. Então, a gente vê que tem possibilidades. Eu contava, não sei se há quanto tempo que a gente trabalha já na laboratório, essas coisas, né? Eu pensava, por exemplo, vamos usar o material dourado para fazer algumas coisinhas, envolvendo produtos, até um pouquinho de aula. E aí fica pensando, tem possibilidade, acho que esse estudo sobre cada coisa, quer dizer, que só um deserto, né? As pessoas que vão tentar aplicar isso, vão ter que formar grupos, estar discutindo e tentando. E é isso, né? Nossa profissão é essa, você está constantemente estudando e nos aperfeiçoando e preparado para cada vida. Parabéns a todos e obrigado por ter vindo. Acho que estamos tentando aqui fazer a sua parte. Parabéns aos que apresentaram. Então, estou pedindo. Tá, desculpa. Todos assinaram a lista? Não? Isso, a lista estava circulando. Tá. Aí você assinaria a lista. Chegam umas 30 pessoas, eu acho que está ótimo. Eu espero que no próximo que tenha sempre tenha mais gente. Aí os links a gente manda no e-mail para vocês, tá?